Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 5 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nesse instante, o orientador murmurou desveladamente: ajudemos este amigo por intermédio da conversação. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil, e respondeu firmemente: neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a única solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente, sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com a boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender em primeiro lugar a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. A resposta, que constituíra para mim valiosa surpresa, não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Mãe e filho deixaram perceber profunda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Não tem você bastante idade, minha filha? Exclamou a contrafeita, a velha genitora. Não pode, pois, opinar neste assunto. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou: quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. E se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas... Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fronte da jovem, informou, atendendo-me à perplexidade: o amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois, infelizes, que apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício.
Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando: o ex-esposo não concebeu um matrimônio senão como união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideias enobrecedores, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, em que a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que ora se lhe agarram quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. E não haverá recurso para libertá-los? Indaguei emocionado. O orientador sorriu paternalmente e considerou: quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros, no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Todavia, não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Os interessados, explicou Alexandre a sorrir, forçariam por sua vez a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los, de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram as reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações, e em vista do vigoroso magnetismo do desejo, constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. No entanto, vivem assim, imantados uns aos outros em todos os lugares? Indaguei. Quase sempre. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Preocupado em fazer algum bem, ponderei: quem sabe poderíamos conduzir estas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próximo? Semelhante recurso, falou Alexandre complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mister em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos.
De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram, todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados, colhem o que semeiam. Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. Faço o que posso, repetia o rapaz, em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato, observava a genitora em tom triste. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim, pelo mundo, como náufrago sem orientação. Compreendo-a, mamãe, tornou o filho, como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que se ocupavam a mente. Compreendo-a porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Concordo em que o Espiritismo é o nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, acentuou: mamãe sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Em virtude de um instrutor haver interrompido a operação magnética e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade nos serviços de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou: aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é um movimento livre do universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que lhe se assemelham. Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo,
que, com maior ou menor intensidade, é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também sob nossa análise uma jovem que, presentemente, atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho da espiritualização. E indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vasto orgânico na mesma pureza com que o recebeu os benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável, e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, pela crença sincera e consoladora. E, além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que a isenta do contrato com as entidades perversas, que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra. Basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Isto significa, perguntei, que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Alexandre sorriu e observou: não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual e as cartas da felicidade ainda permanecem em suas mãos para extrair as melhores vantagens do jogo da vida, mas dependerá dela o ganhar ou perder. Futuramente, a consciência é livre. Então, continuei perguntando, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas dentro do espírito de serviço de equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação. Existem sim os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia no mar de novas e abençoadas ilações. Assim, encerro a leitura de mais um capítulo. Até o próximo programa. Obrigada. Meus amigos, minhas amigas, aqui quem fala com vocês é Licurgo. Nós estamos aqui para dar continuidade aos estudos que realizamos do livro Missionários da Luz. A Renata já leu a segunda parte do capítulo 5 que estamos estudando, e nós vamos fazer um comentário dessa segunda parte
não sem antes relembrar o que foi lido e comentado no encontro anterior, no programa anterior, em relação à primeira parte do capítulo 5. Se vocês se lembram, André Luiz está acompanhando Alexandre em observações das questões do treinamento, do desenvolvimento, da educação mediúnica. E a reunião terminou, e o André Luiz e o Alexandre saem do recinto onde são realizadas as reuniões e começam a analisar os encarnados que fazem parte daquela reunião mediúnica, daquele grupo de estudos e das práticas mediúnicas, e começam a observar como esses indivíduos se comportam fora do recinto de onde são realizadas as práticas e estudos mediúnicos. O objetivo é verificar como são e como se comportam essas pessoas longe da influência dos espíritos de ordem mais elevada que trabalham no desenvolvimento daquelas práticas mediúnicas junto àquele grupo. E o que o André Luiz observa, e comentamos, e a Renata leu para nós no encontro anterior, é que longe daquele lugar, a questão não é o lugar onde eles se encontram. Aquele lugar é utilizado para estudar e praticar a mediunidade em um grupo sério e conta com a participação de espíritos dedicados à causa do espiritismo e ao desenvolvimento daquele grupo. Portanto, enquanto reunidos, eles recebem uma proteção, uma ajuda daquele grupo de espíritos que conseguem, através de barreiras fluídicas, isolar o local onde eles se reúnem, impedindo que algumas entidades, que alguns espíritos entrem naquele local e perturbem a sintonia, a harmonia dos participantes. Terminada a reunião, quando eles passam para a parte externa, para a rua, aqueles espíritos que vivem junto a esses encarnados que participam daquele grupo, se aproximam deles e passam a influenciá-los, ou melhor, e voltam a influenciá-los. Num processo que o Alexandre e o André Luiz denominam de vampirismo. Ou seja, espíritos que estão habituados a velhos vícios se aproximam daqueles encarnados e passam a influenciá-los para que eles retornem àqueles velhos vícios e esses espíritos então possam aproveitar desses momentos e satisfazer suas emoções e seus sentimentos. É claro, como explicou-se nos encontros anteriores, que os encarnados que atraem esses espíritos também têm a sua parcela de responsabilidade pela situação em que se encontram. Isso vai ficar mais claro no encontro de hoje, porque o Alexandre vai esclarecer questões fundamentais. E no encontro anterior, logo no finalzinho daquela primeira parte em que lemos, em que a Renata leu para nós o livro e que nós efetuamos os nossos comentários, jamais naquele finalzinho, nós observamos então, quando 3 pessoas, a mãe e 2 filhos, um rapaz e uma mocinha, saem daquele ambiente onde são realizadas os encontros de educação, desenvolvimento e práticas mediúnicas, e então o André Luiz e o Alexandre acompanham essas pessoas. A mãe logo atrai para si um espírito que reclama das situações diversas da vida, ou seja, um espírito que se revolta na condição em que se encontra e reclama dessa condição. E logo também depois assistimos ao filho dessa senhora, ao rapaz, que por sua vez atrai para si 2 entidades. E essas entidades, pelo que a gente percebe, esses espíritos desencarnados que vampirizam o rapaz, são espíritos muito ligados à área da sexualidade, mas da sexualidade desequilibrada, da sexualidade
sem envolver necessariamente sentimentos, apenas pelas sensações do sexo. No encontro de hoje, que a Renata leu para nós vamos continuar observando as análises do Alexandre e do André Luiz a respeito desse rapaz e também da mãe. Isso vai se dar através da menina, a filha da senhora, irmã do rapaz, que também participou daquele grupo e que também acompanha-os nas ruas. Muito bem. Então, estamos acompanhando esse grupo, essas 3 pessoas. A mãe reclamando da situação de sua vida, das perturbações que a perseguem, e o rapaz reclamando para a mãe, e consequentemente a irmã acompanhando esse diálogo, o rapaz reclamando das chamadas tentações, ou seja, dos apelos que ele sente, que lhe surgem como que do nada, para buscar a satisfação dos desejos sexuais. Até então que a irmãzinha pergunta para ele se ele não estaria sendo vítima de influência de entidades menos esclarecidas. E nesse instante, então, o Alexandre resolve se aproximar da menina e a influencia. Ele coloca, então, a mão direita na fronte da menina e consegue influenciá-la. E o André Luiz observa que o seu semblante muda e a menina, sob a influência do Alexandre, começa a falar. Primeiramente, na questão do desenvolvimento da mediunidade, do estudo da mediunidade. Ela questiona o rapaz se de fato ele deveria, numa situação como se encontra, ou seja, de desequilíbrio, dedicar-se ao que chamam de desenvolvimento da mediunidade, sendo que o mais correto seria ele educar a si próprio, equilibrar-se, e depois de equilibrado, ele poderia dedicar-se ao desenvolvimento da mediunidade. Essa é a questão que o Alexandre aponta através da menina como sendo um exemplo para o rapaz. E o André Luiz, acompanhando toda aquela situação, percebe que tanto o rapaz quanto a mãe não ouvem de fato o que a menina fala. Eles não conseguem ouvi-la. E, na verdade, as palavras da menina causam naqueles dois uma perturbação, um pequeno desconforto, uma irritabilidade. A ponto da mãe questionar a menina se ela, de fato, teria idade suficiente para falar dos dois. A mãe até fala se ela teria idade suficiente, né, que ela não teria a idade que ela, mãe, teve e passou por tantas dificuldades que a fazem reclamar da vida. E o rapaz também faz, aproveitando dessa colocação, fala do mesmo sistema, fala da mesma forma, que ele já teve muitas experiências que o autorizam a falar sobre seus próprios problemas, coisa que ela não tem. Percebam bem, é a reação natural que todos nós temos quando, ouvindo a voz da razão, dita por um terceiro, nós nos irritamos porque nos encontramos em situação de inferioridade. O Alexandre aproveita e já esclarece a situação. Que aquela senhora, a mãe, que lá no grupo de treinamento da mediunidade pretendia desenvolver a psicofonia, está ligada a ela o ex-marido, que na verdade, enquanto encarnado, nunca se preocupou em desenvolver as suas questões espirituais, vivendo, como ele diz, no egoísmo doméstico. E o rapaz atraiu para si dois espíritos enquanto ele visitava uma casa que comercializava o sexo. E esses espíritos, estando ali, se ligaram ao rapaz por uma sintonia e ficaram com ele. Observem bem, no caso do rapaz e da senhora, eles se entrealimentam. O espírito alimenta essa senhora e essa senhora
alimenta esse espírito num processo que aparentemente assemelha-se de via de mão dupla. É um vampirismo, onde esses espíritos se aproveitam das energias psíquicas da senhora e do rapaz, sempre em busca das sensações e das emoções que eles querem ter, mas como não estão encarnados, não têm, então eles as têm através dessas pessoas. E o André Luiz, como sempre preocupado, pergunta, ora, não é possível libertá-los? Quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Diz o Alexandre que por várias vezes eles tentaram auxiliá-los, mas que eles, na verdade, só têm a intenção da melhoria, não partem para a ação. Ficam apenas querendo a melhoria, querendo se libertar daquelas prisões, mas não agem para se libertarem daquelas prisões. Como diz ele, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. E o André Luiz insiste para o Alexandre, ora, já que não é possível transformá-los, não seria o caso de tirar esses espíritos que os vampirizam? E o Alexandre esclarece, isso já foi feito uma vez. Porém, eles mesmos, os encarnados, chamaram de volta e atraíram para si esses vampiros. Por isso que eu digo, a situação assemelha-se muito a uma simbiose, onde as duas partes se, entre aspas, beneficiam, porque veem seus desejos satisfeitos. Observem bem, para romper esse processo é preciso muito esforço e muita dedicação, para que eles consigam afastar-se dessas emoções que, por enquanto, naquele estágio em que se encontram, os satisfazem, tanto encarnados quanto desencarnados. A senhora e o ex-marido, agora desencarnado, se satisfazem nas reclamações de problemas, e o rapaz, com as entidades que agora o acompanham, quando ele frequentou ambientes que se dedicavam à prática do comércio do sexo, ele satisfaz com a presença deles e eles se satisfazem com a presença dele, porque eles buscam a mesma coisa. E o André Luiz não se vê satisfeito. Ele pergunta, ora, não é o caso de fortalecer os vampiros, doutrinando-os? E o Alexandre fala, olha, isso também já fizemos. Mas aí a questão é os encarnados que os atraem. Pessoal, a questão aqui é uma obsessão de mão dupla. Os encarnados atraem para si os espíritos desencarnados. E os desencarnados querem a presença dos encarnados, ambos, as duas partes, para satisfazerem suas necessidades e seus desejos, em busca das emoções que satisfazem eles no quadro em que se encontram. Como esclarece o Alexandre, afastar os espíritos não vai resolver. Afastar os encarnados não vai resolver, porque eles se atraem. O Alexandre deixa muito claro, nós não os abandonamos, continuamos com eles, continuamos tentando ajudá-los. Porém, eles se satisfazem na situação em que se encontram. Já o caso da menina, da mocinha, é uma situação diferente. Ela se encontra em uma condição espiritual melhor do que a mãe e o irmão. E isso faz com que o André Luiz questione a respeito dela. Ora, pergunta André Luiz, nos processos de psicografia e psicofonia que eu assisti às tentativas de treinamento dessas pessoas, a situação é tão difícil, como você conseguiu, Alexandre, pergunta o André Luiz, acesso tão fácil a essa menina, bastando colocar a mão direita sobre sua fronte e transmitir seus pensamentos?
E o Alexandre fala, trata-se de um caso de simples transmissão mental. Ou seja, ele pegou as suas mensagens, a sua ideia e transmitiu para ela. Ela, obviamente, e ele esclarece isso, está em condições de receber. Porque não adiantaria nada o Alexandre colocar a sua mão direita na fronte de um desequilibrado qualquer, de um espírito repleto de imperfeições, que certamente não receberia o influxo dos seus pensamentos e não conseguiria passá-los para frente. A menina é sim receptiva. Ela conta, como esclarece o André Luiz, com apenas 16 anos, mas é receptiva. Consegue receber essas informações, porque é um espírito que já está em condições de desenvolvimento melhor. Esclarece o Alexandre que as vivências anteriores dela, ela não errou tanto. E que agora, na condição atual, novinha como ela se encontra, ela ainda não transitou por situações que possam dificultar o seu equilíbrio íntimo, a sua ordem interna. Embora não seja pura, como o próprio Alexandre esclarece, mas ela conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. Mas ela sim ainda poderá errar. Com o passar do tempo, mesmo com toda essa luz, com todo esse esclarecimento, com todo esse preparo anterior, ela poderá errar. E no futuro pode ser que ela não esteja tão receptiva a ideias como os que o Alexandre levou para ela. Definitivamente, encerra Alexandre, não há privilegiados na criação. Todos aqueles que querem sua melhoria espiritual e seu desenvolvimento precisam trabalhar e serão compensados pelo esforço que façam para a sua própria melhoria espiritual. Espero que vocês tenham, assim como eu, aprendido mais alguma coisa que poderá ser acrescentada na nossa vivência, na nossa consciência, para que possamos construir um mundo melhor, não só para nós, como para aqueles que nos cercam. Lembrando com muita clareza que os nossos esforços rumo ao bem, dominando nossas imperfeições, trarão para nós muito mais alegrias do que aquelas que temos vivido imersos nas nossas imperfeições, satisfeitos com elas. Até o próximo encontro. Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!